Olá, tudo bem? Querem ouvir hoje um pouquinho sobre nutrigenômica e obesidade? Tem alguém que estava ontem lá na aula do High Nutrition, lá na minha palestra? Não. Ontem eu estava falando de melasma lá no congresso High Nutrition. Aí hoje, a convite da Purifarma, a Graciana também, agradeço aí essa oportunidade. E hoje, então, o assunto aqui é nutrigenômica e obesidade. O foco é trazer para vocês modulação da expressão de genes e, claro, vou trazer ativos e vou trazer sugestões de fórmulas para tentar servir aí de inspiração para as formulações de vocês, tá bom? É todo mundo nutricionista? Tem alguém que é alguma outra coisa, farmacêutico? Tudo farmacêutico? Então tá. Então vamos lá. Tem um passadorzinho de... tá, eu tenho. Não, mas pode ser aqui também. Não tem problema. Pessoal, então eu sou a professora Melissa Mancini, eu sou farmacêutica igual vocês. Eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado magistral e atualmente eu voltei aí mais para essa carreira acadêmica, coordeno algumas pós-graduações e dou aula em outras também, inclusive aqui pelo High Nutrition e o Instituto também de Cosmetologia. Então, a epigenética, eu acho que a gente nunca ouviu falar tanto dessa história de genes como está sendo atualmente. Então, em relação a regular a expressão de genes na obesidade, a questão genética associada a hábitos e estilo de vida tem que ser, agora mais do que nunca, a maneira de vocês tratarem o paciente. Então, quando a gente não considera essas questões individuais, fica muito mais difícil que ele acabe respondendo ao tratamento. A obesidade é uma doença poligênica, tem muitos genes envolvidos. Então, quando a gente acaba considerando apenas um aspecto do paciente, a gente tem maior dificuldade com sucesso na prescrição. Então, é a desregulação nos mecanismos epigenéticos que vai trazer a desregulação metabólica, a partir dessa desregulação a obesidade e também as doenças relacionadas à obesidade. O que altera então o mecanismo epigenético, que nada mais é do que os genes que a gente expressa? Seria então os maus hábitos relacionados ao sedentarismo, má alimentação, que então combinado com a informação genética que a gente carrega, traz então essa alteração de desregulação. Então aqui, o que a gente vê nesse slide? Eu coloco em todos ali também a referência, depois se vocês quiserem essa aula em PDF, eu posso disponibilizar aqui para o pessoal da Purifarma e eles mandarem para vocês. Então, a obesidade, ela mostra que essa desregulação epigenética é a desregulação de muitos genes associados. Então, quando a gente foca apenas em uma questão, tem todas as outras, então, para manifestar essas alterações. Então, alguns dos genes, por exemplo, o proliferador de peroxissoma gama, que é relacionado ali não apenas à diferenciação, mas também à atividade dos nossos adipócitos. Além disso, o PGC1-alfa, que é aquele regulador de atividade mitocondrial, por consequência a regulação de beta-oxidação. Temos também a proteína desacopladora 1 ali nas nossas mitocôndrias. O gene clock, vocês vão ver um pouco, eu vou falar também sobre essa questão do sono e da obesidade, porque o gene clock sim, ele é um regulador também da questão da obesidade. E diversos outros genes, como vocês viram ali, que não daria tempo da gente falar especificamente de cada um. Então, o que é o NRF2? É o principal fator de transcrição antioxidante, anti-inflamatório. Na obesidade, a gente tem maior expressão do fator de transcrição inflamatório, o NF-κB, que traz aquela sinalização de estresse oxidativo, de inflamação persistente no nosso paciente. Isso leva então a essa modulação, desregulação da atividade imunológica. Então, uma maior expressão de genes pró-inflamatórios em detrimento dos anti-inflamatórios. Hoje em dia,
Dano ao DNA é outra questão que vocês têm que se voltar também cada vez mais aí, ativos que consideram essa questão de modular danos ao nosso DNA, porque está diretamente relacionado à senescência, disfunção mitocondrial e esse fenótipo secretor associado à senescência, que é aquela sinalização persistente de inflamação que vai se tornando crônica e vai trazendo toda uma desregulação no nosso paciente. O excesso de peso, então, ele é a associação entre alterações epigenéticas, que é essa questão de desregular a expressão de genes, desregulação imunológica, como eu disse, né, principalmente pró-inflamatória, o que está mais expresso, desregulação de genes diretamente relacionados à obesidade, como a adiponectina, que ela tende a estar reduzida, e nós temos alterações também em relação à leptina. Nós temos uma menor diferenciação do tecido adiposo, ele tende a ficar mais na sua forma de tecido adiposo branco e dificuldade de diferenciação em tecido adiposo marrom, aquele que favorece então a atividade termogênica, o gasto de energia. E para completar esse quadro todo aí da bagunça, né, no nosso paciente, é claro a desbiose intestinal, que nunca se sabe o que vem antes, né? Se a desbiose é a causa, se a desbiose é a consequência, na verdade é um ciclo de informação contínua. Então a nutrigenômica, né? Tem muita gente assim que muitas vezes eu dou aula assim sobre isso e a pessoa não entende muito esse conceito. Então eu acho que quando a gente mostra assim fica mais fácil. A gente pode simplificar a nutrigenômica com três palavras principais: nutrientes, tanto os que a gente ingere através da alimentação quanto através da suplementação, bioquímica e genética. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente ingere atua no nosso corpo como moléculas de sinalização, modulando a expressão dos nossos genes. Então, se eu estou oferecendo algo de qualidade, o que eu vou expressar vai ser favorável ao paciente. A mesma coisa, então, seria o inverso, né? Se a gente fica trazendo alimentos que não são interessantes, a gente acaba, então, tendo toda aquela bagunça metabólica que eu estava falando. Então, a nutrigenômica é a gente saber associar corretamente quais são, então, os ativos que a gente modula as vias na qual a gente está buscando modular. Então, nesse caso aqui, a gente está tentando modular a obesidade. Então, existem mais ou menos vitaminas, minerais, aminoácidos, polifenóis, probióticos e ácidos graxos de ômega 3 que conseguem, então, interferir naquelas sinalizações celulares de dano, de desregulação e tentar, então, organizar a informação para que, então, se manifeste um fenótipo favorável no nosso paciente. Muitos estudos clínicos, né? Então, principalmente nos últimos 5 anos, a gente vê essa questão da modulação de genes relacionada a nutrientes. Todos esses que eu falei antes, aminoácidos, vitaminas, fitoquímicos, né, os polifenóis. Então, hoje em dia, estudo o que não falta ali no PubMed, como eu falei, principalmente nos últimos 5 anos. Eles fazem modulação. Como é que a gente faz modulação epigenética, né? A maioria que é farmacêutico, vocês sabem que o nosso corpo é uma reação química o tempo inteiro. Então, é claro que vai interferir na bioquímica, interferindo em enzimas que estão relacionadas a essas vias celulares. Então, inclusive, a gente pode, através das sirtuínas, ativação de sirtuínas, favorecer essa diferenciação de tecido adiposo entre bege e marrom, que atuam como atividade adaptativa, atividade termogênica. Os fitoquímicos mesmo, eles são clássicos aí, uns dos principais reguladores de sirtuínas, ativadores de sirtuínas, por consequência, então, favorecendo esse fenótipo aqui, então, de adipócito. Aqui, então, eu trago como exemplo a epigalocatequina 3-galato, constituinte do chá verde, constituinte de diversos outros fitoquímicos, que faz, então, essa modulação entre ativar
ou silenciar a expressão de determinados genes. Como eu estava falando antes, através da modulação das enzimas que estão relacionadas a esse processo entre ativar e silenciar gene. Na verdade, é uma maneira didática, né, a gente falar, não existe silenciar gene nenhum, né? A gente reduz a expressão de determinado gene, é como se a gente deixasse ele ali quietinho, bota para dormir, né? Silenciar a gente não consegue fazer. Então, o que os fitoquímicos, de um modo geral, eles fazem? Eles ativam a via AMPK. A AMPK é a principal via relacionada à detecção de nutrientes, metabolização de carboidratos, metabolização de lipídios, que atuando no PGC1-alfa, aquele receptor lá das nossas mitocôndrias, ele ativa a proteína desacopladora 1, e lá na mitocôndria ela nada mais faz do que termogênese, né? Aumento de gasto energético, aumento do consumo de energia, redução de peso, aumento de biogênese mitocondrial e beta-oxidação, né? Bota para queimar a gordura que está quietinha lá, acopladinha ali dentro da mitocôndria. Outra coisa também que eu acho importante é assim, quando a gente vai associar fitoquímicos, a gente não associa de uma maneira aleatória. Isso as pessoas acabam fazendo errado, a gente tem que estudar. Então a gente tem que saber onde cada um atua. Por exemplo, se eu utilizar na minha formulação resveratrol, genisteína, naringelina, ele atua na diferenciação de pré-adipócito em adipócito. Se eu colocar então curcumina ou europeína, ele já atua ali na via dos adipócitos. Favorece também a questão de apoptose, epigalocatequina, genisteína, diferenciação, maturação de adipócitos, epigalocatequinas, isoflavonas, a luteolina, a quercetina. Então vamos ver onde é que cada um está atuando para a gente atuar conforme a gente vai associando. Vejam aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqueles que atuam nessa etapa da via, outros que atuam nessa. Então, quando eu quero facilitar essa diferenciação do adipócito branco no marrom, a gente olha esse tipo de slide aqui para ver em que etapa da sinalização cada um desses ativos ali ele está atuando. Vamos colocar então um de repente que ativa mais a sirtuína, associado ao outro que ativa sobretudo a via MPK, o proliferador de peroxissomo, a atividade mitocondrial. Aí vai ser uma modulação muito mais eficiente que a gente vai ter ali com o nosso paciente. Então, outra questão também que eu quero trazer para vocês, que também nos probióticos, quando a gente associa, a gente pensa também que modulação do microbioma que ele está fazendo. Então, será que eu quero aumentar a proliferação do Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum? Vou dar então para o meu paciente associado a essa prescrição de probiótico o ácido gálico, porque ele eles vão estar dentro de uma mesma conversa bioquímica, como a gente diz, né? Então a gente está nesse tipo de suplementação. Olhem aqui, inclusive, estudos específicos na obesidade, redução de endotoxinas, regulação inflamatória específica na obesidade. Quando eu quero então diferenciar Bifidobacterium bifidum, a espécie Lactobacillus, eu coloco então sobretudo quercetina e hesperidina. Apesar delas atuarem diferenciando as mesmas cepas, cada uma tem um efeito complementar à outra. Então a quercetina, sobretudo, ela regula esse acúmulo lipídico hepático. A hesperidina favorece o metabolismo lipídico, atenua a inflamação intestinal. Então a gente vai considerando assim na hora da prescrição. Aqui eu dou um destaque também para o galactoligosacarídeos. Eles têm também uma modulação específica na obesidade. Esse estudo aqui, ele mostra exatamente quais genes que o galactoligosacarídeo ele consegue modular. Então ele vai muito além daquela atividade de ser um prebiótico. Então ele tem uma regulação específica na obesidade, facilitando a expressão de genes relacionados a metabolismo energético, a metabolismo lipídico, favorecendo a expressão dos genes termogênicos que eu mencionei até agora. Então aqui, né, primeira sugestão de prescrição que eu trago para vocês aí
a gente está associando então, por exemplo, o Slim Green Coffee, que ele é padronizado então em ácido clorogênico, ele é a partir do café verde. Aqui eu associei, pensando naquela sinalização completa, tá, pessoal? Resveratrol trans dentro dessa formulação. A curcuma longa, né, que ela é padronizada, alta dosagem aí em curcuminoides. O extrato de semente de uva, nós temos estudos também específicos aumentando a adiponectina e reduzindo leptina. Aqui, o que a gente tem aqui também na Purifarma, né? Além do galactoligosacarídeo que eu tinha falado antes, a gente tem o xiloligosacarídeo, que principalmente naquele paciente ali vegetariano, cada vez mais presente no consultório, ele também modula essa questão de gases, cólica, então ele é muito interessante, então vai da avaliação do prescritor entre o xiloligosacarídeo e o galactoligosacarídeo. Aí claro, né, que o que acaba finalizando essa formulação é o citrus. Então o citrus também padronizado que a gente encontra aqui, ele também acaba então finalizando essa prescrição. E claro, né, falamos já também dos probióticos, então eu trago aqui alguns probióticos que eu tenho também alguns estudos relacionando a essa modulação de expressão de genes na obesidade, claro que associado então ao galacto, né, esse prebiótico incrível aí. E agora, né, já falamos aí um pouco de fitoquímico, falamos um pouco de probióticos, agora vamos um pouquinho para as outras classes aí. Como não falar dos tocotrienóis na obesidade? Os tocotrienóis, temos estudos específicos na obesidade, diferenciando diversos marcadores, tá, pessoal? Então são vários genes, eles têm propriedades de aumentar o metabolismo lipídico, reduzir a adipogênese, reduzir a massa corporal, em relação à atividade anti-inflamatória, reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias, regulação glicêmica, regulação dos marcadores lipídicos e, claro, as doenças associadas à obesidade, incluindo a função cardiovascular. Hoje em dia, o que a gente tem aí rico em tocotrienóis e, se não bastasse, ainda tem o geraniol, é a bioxina, né, que a gente encontra aqui também, que ela é rica e ela é padronizada em tocotrienóis com geraniol, como eu mencionei antes. Quando a gente pensa aqui nessa sinalização inflamatória e esse excesso de radicais livres, isso é induzido sobretudo pelo excesso dos macronutrientes. Nosso organismo ele não dá conta, então, de metabolizar tudo isso e ele fica gerando uma sinalização inflamatória persistente. Essa sinalização inflamatória, ela desequilibra o funcionamento mitocondrial e a gente tem esse aumento de expressão de pró-oxidante em detrimento do antioxidante. Ele acaba também induzindo toda essa desregulação epigenética e bagunçando ali a expressão dos nossos genes. Moduladores, então, o que a gente deve fazer? Reduz o macro e aumenta o micronutriente na suplementação. Por quê? Ele tem inclusive essa regulação redox, essa atividade mitocondrial, então principalmente as vitaminas que estão relacionadas aqui ao metabolismo do folato e, claro, né, da metionina. É a partir disso que a gente tem metilação de DNA adequada, que é um dos principais mecanismos epigenéticos que a gente tem aí. Quais são os principais mecanismos epigenéticos? Metilação de DNA, modificação de estonas e atividade de microRNAs. Então as sirtuínas, elas atuam muito naquela questão de modulação de estonas e, por exemplo, então metilação de DNA, ela também é outro mecanismo epigenético. Os polifenóis, eles regulam esse processo, os que eu mencionei anteriormente, né? Resveratrol, quercetina, curcumina. Os aminoácidos, que eu vou falar deles daqui a pouquinho, arginina, metionina, cisteína. E aqui principalmente metilfolato, vitaminas do complexo B, magnésio, vitamina C. Regulação, então, olha aqui o que eu estava falando antes, olha aqui a nossa mitocôndria. Eu preciso dos micronutrientes, inclusive para a atividade adequada dos nossos antioxidantes, os antioxidantes endógenos.
A glutationa peroxidase precisa de selênio, a superóxido dismutase precisa do equilíbrio entre cobre e zinco. Então, se a gente quer dar conta da atividade antioxidante do nosso organismo, vamos facilitar inclusive os nossos antioxidantes que a gente tem, né? Cadeia de fosforilação oxidativa, geração de energia, síntese de ATP. Olha aqui, ó, vitamina B3, niacinamida, vitamina B12, biotina. Olhem o ciclo do ácido fólico e da metionina que eu tinha falado anteriormente. Então, se a gente quer regular estresse oxidativo, inflamação, desregulação epigenética, atividade mitocondrial, o que a gente está associando então para essa modulação eficiente aí, focada na obesidade? Bioxina, claro, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B, magnésio e os substratos então específicos para cada um dos nossos antioxidantes enzimáticos. O colágeno, olhem que interessante esse estudo, tá, pessoal, de 2022. É um estudo específico também nessa questão de obesidade. Esse estudo mostrou que o colágeno hidrolisado, então indo agora para a parte aí de aminoácidos e proteína, suprime acúmulo de gordura em dieta rica em gordura. O que esse estudo mostrou? Que a única coisa que ainda não se tem bem certeza ali, qual é a via específica que ele acaba regulando. Então, qual é a cascata de sinalização exata, ainda fica algumas dúvidas. Duas possibilidades seriam afetando a absorção intestinal, suprimindo tanto a absorção de glicose quanto a absorção de gordura, ou, se não for a nível intestinal, é a nível hepático, afetando o funcionamento do fígado, a síntese de lipídios, promovendo decomposição, reduzindo a absorção de gordura no tecido adiposo. Então, exatamente o mecanismo é essa incerteza, mas esse estudo ele acaba então demonstrando essa questão do seu benefício naqueles então pacientes com uma dieta rica em gordura, reduz o acúmulo. Esse mesmo estudo então ele mostrou que diminuiu significativamente o peso corporal, a gordura visceral e aumentou a concentração da adiponectina, tá? Foi esse estudo aqui. Então aqui está uma sugestão de prescrição aí, também agora considerando a questão de aminoácidos. Então a N-acetil L-carnitina, indispensável para atividade mitocondrial eficiente. A taurina também ela atua ali na cadeia de fosforilação oxidativa. Eu associei também o magnésio, glicilglutamina, né, que a gente encontra aqui na Purifarma, que aumenta a síntese proteica, então é interessante a gente estar associando aí nas prescrições com aminoácido. A N-acetilcisteína, além dela fornecer cisteína, né, um aminoácido indispensável, ela favorece a síntese de quê? De glutationa, um dos nossos principais antioxidantes. Então a N-acetilcisteína, ela não apenas ela fornece aminoácido, mas ela também aumenta os nossos níveis antioxidantes, a expressão desses genes. L-carnitina e quem, né, para consagrar a formulação aí é o Biovabil. O Biovabil ele não só é rico em colágeno, como eu estava falando anteriormente dos benefícios, mas ele é rico também em glicosaminoglicanos, né, como o ácido hialurônico, elastina, então trazendo aí uma série de benefícios. Pensa daqui a pouco a gente tem um paciente ali que perde peso, ele precisa repor também a sua massa, seu conteúdo proteico, então a gente precisa pensar nessa questão também aí. Além dos fosfolipídios de caviar, como uma fonte ali de ácidos graxos de ômega 3, além disso ele tem também a vitamina E e a astaxantina na sua composição. E, para finalizar aqui essa formulação, coloquei os peptídeos de colágeno Peptan, coloquei ali com QS de 10 gramas, na verdade também para ter aquela questão de aumento de saciedade, mas a gente pode utilizar inclusive em dosagens mais baixas. Os estudos têm mostrado atualmente que não precisa ser 10 gramas, tem estudos com 2,5, tem estudo com 5, tem estudo até com dosagens menores de 1 grama e demonstrando benefícios aí no nosso paciente. E o que esse slide aqui ele nos lembra? Que
que quando a gente foca só nessa questão aqui de alimentação e de suplementação, tem alguns genes que eu estou modulando, mas esse aqui é a ponta do iceberg, né? Olha aqui quantos genes mais eu tenho para modular na obesidade. Tem aqueles também que são mais específicos em relação à privação de sono, atividade física, consumo de álcool e, claro, né, temos toda a herança genética que eu tinha falado aí para vocês, que a gente também acaba, muitas vezes, são genes que acabam escapando. Então, vou falar um pouquinho também da parte ali do sono relacionado à obesidade. Então, o que a gente sabe hoje em dia? Cada vez mais aí a gente se expõe à luminosidade em período inadequado, né? Principalmente no período noturno ali. O que a gente vê hoje nos estudos? Desregula inclusive o gene clock, como eu falei para vocês, né? Lá no início da aula, ele está relacionado também a essa regulação de obesidade e acaba desregulando todo o nosso metabolismo. Induz desregulação metabólica, consumo energético, várias vias de sinalização, aumento insulínico, aumento da atividade de receptores que induzem danos genômicos por aumento insulínico. Então, essa bagunça aí que a gente acaba fazendo, né, dormindo mal e se expondo à luz à noite, a gente desregula toda essa sinalização aí adequada. Então, induz desregulação epigenética, esses principais genes aqui que são importantes aí para regular, vias relacionadas ao metabolismo. Inclusive, olhem só que coisa, né? O sono aumenta a expressão de genes adipogênicos, né? O branco, e reduz o fenótipo termogênico, né? O bege e o marrom. Então, hoje em dia a gente tem visto muito essa questão da crononutrição. Por que é tão importante ali essa questão da melatonina? Tem estudo clínico mostrando 3 miligramas ao dia durante 3 meses, quando suplementada 30 minutos antes de dormir, essa regulação relacionada a favorecimento de longevidade e redução de envelhecimento. Reduz radical livre, reduz dano ao DNA, reduz disfunção mitocondrial, aumenta o quê? Atividade de sirtuínas, a via do AMPK, reduz a via inflamatória, a sinalização inflamatória. Então, uma coisa também que os estudos têm mostrado é específico na obesidade. Aumenta, então, essa diferenciação para o tecido adiposo marrom, aumenta gasto energético e reduz peso corporal. Aí, vamos pensar o seguinte, a única maneira da gente ter melatonina é suplementando melatonina diretamente? Não. A gente produz, né? Nosso corpo produz e o que acontece? A gente vai envelhecendo e a nossa produção natural de melatonina ela vai caindo. Isso faz parte do processo do envelhecimento, né? Os nossos antioxidantes vão caindo. Inclusive, isso aí é outra questão que acaba facilitando a sinalização inflamatória relacionada ao envelhecimento. Então, vamos pensar assim, como é que o meu corpo sintetiza melatonina, né? Essa aqui é a via. Vem lá a partir do triptofano. O triptofano, primeiro, ele tem que sofrer uma reação de hidroxilação e se converter em quê? 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. Isso daí precisa de quê? De magnésio, precisa de vitamina B6, de ácido fólico, de ferro, de cálcio. Como é que o 5-HTP se converte em serotonina? Pela reação de decarboxilação. Como é que ele faz isso? Zinco, magnésio, vitamina B6, vitamina C. Como é que a serotonina se converte em N-acetilserotonina por uma reação de acetilação? Vitamina B5. Finalmente, como que ela se converte então em melatonina? Reação de metilação. O que eu preciso? S-adenosilmetionina. Então isso aqui também é uma forma, pensem na via que vocês estão sinalizando, que aumentar a melatonina, às vezes associado à suplementação de melatonina, as vitaminas e os minerais que estão relacionados à via de síntese. Ah, não, eu não suplemento melatonina, então use as vitaminas e minerais adequadas então para esse processo. Isso aqui está regulando o sono, isso aqui está regulando a obesidade, isso aqui está aumentando o nível de melatonina.
Então, o que está dentro dessa etapa, dessas etapas aí? Está aqui então uma suplementação que a gente está pensando nessa modulação aí mais eficiente. E o que a gente tem estudado, né? Dano ao DNA é tempo dependente e exposição dependente. Por que câncer, o principal fator do câncer, o que é? Idade, envelhecimento, né? Porque é o tempo que a gente tem acumulando dano. Todo mundo aí, não, vai depender o quê? Como é que foi o meu estilo de vida? Como é que foi o seu? Como é que, além, né, da herança genética, quanto que eu fiquei me expondo à radiação solar ao longo de toda a minha vida? Fiquei torrando no solo sem protetor, radiação ionizante, fumei, não fumei, bebi, não bebi, agrotóxico. E também temos os erros inerentes à replicação. O nosso corpo, ele conta com 5 vias de reparo principais relacionadas a reparo de DNA. Cada um deles é mais ou menos específico para algum tipo de dano. Então cuidem essa questão aí também do quanto vocês estão se expondo a dano ao longo de toda a vida, para ver como é que a gente vai conseguir compensar lá no futuro, né? Como é que a gente cuida de tudo isso daí? Ainda dentro da questão de sono e obesidade, o que o sono faz? O que a gente tem que pensar? Quando é que a gente está fazendo tudo aquilo que eu mostrei no slide anterior? Na vigília, quando a gente está acordado. É quando eu estou acordado que eu estou me alimentando errado. Quando eu estou acordada que eu estou torrando no sol. Quando eu estou acordada eu estou estressadíssima por um monte de problema que deu lá no meu trabalho. Dano ao DNA, dano ao DNA, dano ao DNA. Mostrei para vocês que a gente tem vias de reparo. Como é que a gente ativa as vias de reparo ao DNA? Dormindo. Dormindo. Então, não pensem só na questão de suplementação. Pensem nessa questão de dormir. Inclusive, né, abrindo uma brecha aqui, lembrando a minha aula de ontem, cada vez que vocês torram no sol, além de passar o hidratante, tentem ao máximo dormir bem de noite, para ativar as vias de reparo de vocês, que vocês danificaram muito esse DNA durante o dia. E o que a privação do sono ele favorece? Via inflamatória, fenótipo de senescência, envelhecimento, obesidade. Então, mais uma sugestão de fórmula aí para dormir um pouquinho melhor: 5-HTP, ginseng. Aí ali eu coloquei em pastilha sublingual para mudar um pouquinho também o tipo de prescrição. Como é que a gente ativa a via de reparo? Além de dormir bem, a gente tem que ter pelo menos 6 horas de sono ininterrupta para ativação dessas vias de reparo. E para reduzir a transição entre sono e vigília e esse reparo ser mais eficiente, dorme no escuro, dorme de noite e dorme no silêncio. É assim que a gente faz, tá? Então aqui, nunca se falou tanto em fenótipo de senescência quanto atualmente, e fenótipo de senescência é aquela sinalização inflamatória persistente que induz dano ao DNA, e o dano ao DNA induz sinalização inflamatória persistente, e é um ciclo vicioso que acaba também então modulando e desregulando, né, o nosso paciente, o seu fenótipo, e aumentando então esse fenótipo inclusive de obesidade. Então a suplementação, claro, ó, que desde que é associada a outros fatores como sono, como atividade física, a gente tem uma modulação mais eficiente para cada um atuar então numa sinalização. Então, o que a gente sabe? Que o tecido adiposo no envelhecimento, ele aumenta a prevalência de obesidade e também as doenças relacionadas à obesidade. Essas doenças também são relacionadas ao tecido adiposo. E o tecido adiposo, ele medeia adaptação e resposta do organismo ao envelhecimento e essa relação entre disfunção metabólica e longevidade. O próprio envelhecimento, pessoal, ele já faz essa desregulação aqui de expressão de genes. O envelhecimento por si só, ele aumenta o tecido adiposo visceral em detrimento do tecido adiposo subcutâneo. Ele aumenta a expressão do tecido adiposo branco
em detrimento do marrom, reduz a função de célula-tronco adiposa e acumula célula senescente. Então, uma coisa assim, né, quanto mais a gente estuda, a gente vê. Se você está acima do peso, tenta regular esse peso antes de chegar na idade mais avançada, que depois é muita sinalização que a gente acaba interferindo e está muito mais relacionado a essas doenças de perfil inflamatório crônico, como o câncer, como doença cardiovascular, como diabetes mellitus do tipo 2, todas essas doenças relacionadas à obesidade, associada a envelhecimento e fenótipo de senescência. Então, para finalizar a aula, né? Obesidade, o que a gente tem aí? Estresse oxidativo, inflamação, fenótipo de senescência, sinalização celular alterada, desregulação epigenética e danos ao DNA. Então, outra coisa que a gente tem estudado muito hoje em dia é os marcadores de envelhecimento. De 2013 até o ano passado, né, quase 10 anos, deu 9 anos aí, essas eram as marcas do envelhecimento, e teve esse estudo que foi publicado agora, que ele ainda acrescentou como marca do envelhecimento essas outras aqui. Primeiramente, então, nós temos as marcas primárias, que é instabilidade genômica, perda de proteostase, alterações epigenéticas e encurtamento de telômeros, além também do comprometimento no mecanismo de autofagia. Depois vem então as marcas antagônicas, que é a desregulação da sensibilidade a nutrientes, disfunção mitocondrial e senescência celular. E por fim, as marcas integrativas, que é essa bagunça no nosso microbioma e a sinalização inflamatória persistente. Então vamos tentar aí resolver desde o início para que não aconteça toda essa cadeia aí e modular então, né, o nosso envelhecimento, a nossa obesidade, quanto antes possível, para que essa modulação seja mais eficiente. Então, nutrigenômica na obesidade regula a expressão de genes, regula vias relacionadas à adaptação celular, longevidade e metabolização de nutrientes, ativa mecanismos de reparo de DNA. Todos esses nutrientes que eu falei para vocês, inclusive, eles facilitam as vias de reparo, modula marcadores de envelhecimento, quando a gente faz, então, essa suplementação associada à alimentação. Isso aí ele faz, então, de uma maneira eficiente, desde que, claro, a gente não esqueça desse modelo aqui, de associar com as outras intervenções. Não é só suplementar, cuidar a questão do sono, a gente está cuidando de obesidade, o que a gente se expõe ao longo de toda a nossa vida, xenobióticos, quantas questões aí, o plástico, né? Tem muito estudo do plástico relacionado à obesidade. Vamos cuidar da informação também, né? A gente é muito bombardeado com informação errada aí, tal coisa serve para isso, né? Vamos estudar um pouquinho mais, associar ainda a atividade física e, claro, regulem o nível de estresse, né? Não deu tempo aqui também, é muita coisa para a gente falar, mas essa questão do estresse também, dessa modulação aí do eixo intestino-cérebro e a relação com a obesidade, calma, né? Isso aí está regulando a obesidade também. E as nossas relações também com as outras pessoas, né? Como que está a nossa questão, com quem que a gente está convivendo, como está o ambiente em que a gente vive, é harmônico, não é? Sim, tem estudo dizendo que isso aí regula a obesidade também. Bom, pessoal, então, agradeço aí vocês, agradeço a Purifarma, né? Foram tão carinhosos aí em me convidar. E esse aqui é meu Instagram, quem quiser me acompanhar por ali. Fico à disposição também, se quiserem tirar dúvida, eu respondo todo mundo ali quando vem falar comigo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá? Muito obrigada